tem de verdade nessas denúncias? Olha, Pedro, primeiro agradecer essa gentil oportunidade dessa entrevista, até para esclarecer aos paranaenses os últimos episódios de que eu fui vítima. Fui vítima de uma grande arbitrariedade, de uma violência inominável, de uma ilegalidade que não se encontra outra motivação que não uma motivação política para o que fizeram. Eu tive a minha casa invadida, fui levado, eu e a minha mulher, o meu irmão também, fomos detidos. A casa da minha mãe foi invadida, uma senhora de 78 anos de idade. Eu vinha saber depois, mas por que foram na casa da minha mãe? Denúncias anônimas que eu ia lá com muita frequência. Como se não fosse normal visitar uma mãe. Só que pior, ela não mora naquele endereço, ela mora em outro. E naquele endereço onde foram, que diz que tinha uma denúncia anônima, que eu duvido que exista, ali eu estive só quando ela comprou o apartamento há mais de 10 anos. Nunca mais pisei ali, porque ela não mora lá. E eu sou uma figura pública. Quem no Paraná, no Brasil, não me conhece? Como é que eu entraria com tanta frequência, como eles disseram, anonimamente? Eu desafio um pedestre que tenha me visto, um porteiro, um funcionário, os moradores. Então, completamente injustificada a operação de guerra que montaram na semana passada. Tanto é que já teve reação de várias entidades, das maiores cortes de justiça do Brasil. O Supremo Tribunal Federal retratou a situação como um absurdo, uma violência e dizendo mais, fortes indicativos de que a prisão, a operação toda teve motivação, fundo político. Porque o que justificaria eventuais fatos de 6 anos atrás acontecer agora, no meio de uma eleição? Não poder esperar os últimos dias da campanha eleitoral. Eu não tive direito à defesa, gente. Eu não fui chamado para depor, para dar a minha versão, para dar as minhas explicações, e eu nunca me neguei. Numa outra operação do Ministério Público, eu me ofereci para falar. Então, nada justifica o que houve. O Supremo Tribunal Federal comparou aos períodos mais tristes do regime de exceção, comparando inclusive a prisão na época da ditadura do estadista, governador de Pernambuco, Miguel Arraes, que também o Supremo Tribunal Federal interveio para garantir a sua liberdade, a dignidade da pessoa humana, o direito à defesa. Foi uma violação do direito da defesa. Não parou no STF, que foi muito mais contundente do que eu estou falando aqui. O STJ também, na última segunda-feira, numa reunião de magistrados em Brasília, o recém-empossado presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, doutor João Otávio Noronha, fez referências ao meu caso. O que aconteceu com o Beto Richa no Paraná causa arrepio. Que magistrados não podem julgar conforme a sua visão de mundo, conforme a sua ideologia, tem que se ater exclusivamente a aspectos e processo legal. Teve manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil. O Conselho Nacional do Ministério Público abriu procedimento para apurar o comportamento dos promotores. Tivemos aqui editoriais da Folha de São Paulo, não só do meu caso, outros políticos também, que tiveram ações agora no período eleitoral. O meu foi o pior caso de todos, eu fui detido. Mas e por que ser detido? No meio de uma investigação. Se a pessoa tem risco de fugir, de adulterar provas, de constranger testemunhas, eu sou uma figura pública e mais do que isso, não tenho o que temer e mais do que isso, eu sou candidato, eu estou nas ruas direto. Foi para interferir no pleito eleitoral e sendo assim, é muito grave. É um desrespeito, um desprezo à democracia. Então, o que aconteceu comigo, pare para pensar. Pode acontecer com você amanhã, com você que está me assistindo, com alguém da sua família. Não podemos nos calar diante da violência e da truculência. Quem se cala está entrando na fila das próximas vítimas, das futuras vítimas. É inadmissível. O que fizeram com a minha mulher é inaceitável. O Paraná inteiro conhece a Fernanda.
conhece a sua seriedade, a honradez da nossa família toda, o trabalho dela na área social, digno sim de elogios. Se dedicou às pessoas mais humildes e pobres do Paraná. Estão aí os números. Quando eu fui prefeito de Curitiba, ela foi cuidar da população mais carente e tivemos no final do nosso mandato o reconhecimento do IPEA, dos mais respeitados órgãos federais, que aqui no nosso mandato tivemos a maior redução de pobreza e miséria do Brasil, de todas as capitais. Agora no estado não foi diferente. A maior redução de pobreza e miséria dentre todos os estados do Sul e Sudeste. Ela não merecia esse tratamento truculento, arbitrário, violento de que ela foi vítima. Então isso me causa muita indignação, porque a injustiça foi assim de forma com todos os requintes de crueldade. O que nos causa estranheza também é porque... Dizem até nos meios políticos, desculpa te interromper, que nós estamos vivendo um Ferreirinha 2. Isso que interferiram na campanha em 1990, tirando possivelmente a eleição do favorito naquele pleito, conhecido como o maior estelionato eleitoral da história do Brasil. E o autor daquilo está na disputa de novo. Então é lamentável tudo isso que houve. O que eu queria falar com o senhor é que durante esse período que eu acompanhei a sua trajetória política como prefeito de Curitiba, vereadores que era contrário ao senhor atendia. Prefeitos que, com o senhor governador, prefeitos que era contrário à sua administração, o senhor sempre atendeu. Tenho vários exemplos, mas a gente não vai citar aqui. 2 senadores do Paraná travaram recursos para o nosso estado. É uma armação política isso, governador? Eu não tenho dúvida que fui vítima de uma grande trama política. Uma trama política assim, ardilosa, diabólica, desculpe a palavra, porque temos muita fé em Deus, mas não tem assim palavras para dizer tudo o que fizeram comigo. Uma loucura o que nós fomos vítimas nos últimos dias. E como você falou bem, sempre atendi a todos com o respeito e a educação que as pessoas merecem. No nosso governo, um só prefeito não foi discriminado, como acontecia no governo anterior. O prefeito não é meu aliado político? Não investe. Aqui não. Porque quando acontece isso, essa perseguição política ao prefeito, que é o mais cobrado pela população pela ausência de obras, quem paga a conta dessa briga, dessa animosidade entre governantes? É a população. Em especial os mais carentes, que precisam da presença do poder público, com obras, com investimentos, com programas sociais, para ter uma condição de vida um tanto melhor. Pode pegar o testemunho dos 399 prefeitos do Paraná, inclusive outros do mandato anterior que também pegaram a minha gestão. É unânime em dizer a educação e o respeito com que foram tratados, a boa parceria de trabalho e mais. Nunca viram tantos investimentos, tantas obras na história das suas cidades. Aí eu te pergunto, um governo que não tem zelo pela aplicação dos recursos públicos deixa os resultados que nós deixamos? Porque está aqui, Pedro. Já te mostrei na outra entrevista, eu peguei um estado quebrado, com 4 bilhões e meio de dívidas, saneei as finanças, paguei as contas que me deixaram, peguei uma gravíssima crise financeira nacional do primeiro para o segundo governo, que ainda perdura a crise no Brasil, fizemos o ajuste das contas públicas, diminuindo os gastos para ampliar os investimentos em favor dos paranaenses. O Paraná hoje saiu na Folha de São Paulo, no ano passado, de 14 a 17, 2014 a 2017, todos os estados decresceram os investimentos, negativo. O Paraná ampliou em 16% os investimentos. Batemos um recorde, 8 bilhões de investimentos no meio da crise. E deixei o Paraná no dia 6 de abril, com essas 2 aplicações que somam 6 bilhões e 700 milhões de reais. Fizemos uma gestão eficiente, sem demagogia, sem perseguição política, cumprimos com a nossa obrigação, correspondendo às expectativas dos paranaenses, com uma gestão séria. Os resultados falam por si só: educação, saúde, segurança, infraestrutura, os investimentos são históricos. Saúde, por exemplo, no governo anterior investiram 6 bilhões e meio. Estamos fechando 8 anos com 22 bilhões de reais em saúde. E mesmo o senhor sendo perseguido por 2 senadores Exato, do Paraná. bem lembrado. Que eles de maneira irresponsável.
Porque se mereceu o voto do paranaense para representá-lo no Senado, virar as costas para o Estado, é inaceitável. O que nós estamos falando, a pessoa pode ir lá na internet pesquisar, vai ver que os 2 senadores do Paraná, eles boicotaram o Estado do Paraná. Eu tive que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para fazer valer o direito dos paranaenses, porque quando o governo federal, no meio da crise, fez um programa de investimentos em obras, infraestrutura, porque é um setor que gera mão de obra, para ajudar a amenizar o grande número de desempregados no Brasil. Todos os estados tiveram acesso a esse programa, que eram recursos financiados, não era um recurso doado, financiado. Só o Paraná, o único estado do Brasil que foi negado, cada vez com uma desculpa esfarrapada diferente. Tive que pedir ao senador Tasso Gereissati do Ceará, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, para a senadora goiana Lúcia Vânia, para o senador Garibaldi Alves do Rio Grande do Norte, ajuda para aprovar em tempo mais ágil, porque se virasse dezembro, tinha que zerar toda a documentação e começar toda a burocracia de novo. E eles ajudaram. Então, sempre recorrendo aos senadores, graças ao nosso respeito que temos em Brasília e articulação, que conseguimos trazer esse recurso para o Paraná. Tivemos também um financiamento do Banco do Brasil. Vamos só abrir um parênteses porque isso é importante. 230 milhões de reais do Banco do Brasil para que já teve a licitação, a Justiça ainda não liberou porque o segundo colocado entrou com recurso. Estava para liberar já na semana passada. Duplicação da rodovia dos minérios. Há décadas, acho que há uns 30 anos se aguarda essa duplicação. Já está com o recurso assegurado, já tem a licitação, é só destravar e dar ordem de serviço. Recurso para a duplicação da 466 lá no entorno de Guarapuava e a pavimentação que já está em estágio avançado de Porto Rico a Porto São José, lá no noroeste do estado. Mas eu citei isso para dizer o seguinte: quando o Banco do Brasil liberou esses 230 milhões de reais de financiamentos ao Paraná, eles fizeram um comentário. O Banco do Brasil completa esse ano 210 anos de existência. É a primeira vez na história do banco que empresta um dinheiro a um ente público, a um governo estadual, sem a necessidade de aval. É mais um atestado da saúde financeira do nosso governo, situação em que deixamos o Paraná, e da capacidade de pagamento desse empréstimo contraído junto ao Banco do Brasil. Então, qualquer área que você for avaliar, qualquer entidade, instituição que se manifestou, é em reconhecimento ao bom momento do estado do Paraná. É o maior ciclo industrial da nossa história, é o maior ciclo industrial. Nós conseguimos resgatar a confiança com o setor produtivo que estava abalada. O governo anterior afugentou os investidores daqui. Eu tenho o depoimento do Carlos Ghosn, é o maior executivo e mais respeitado do mundo. Ele é o presidente da aliança Renault-Nissan, já foi presidente da fábrica de pneus Michelin. Ele falou, voltamos a investir no Paraná porque mudou o governo. Agora dá para confiar, tem segurança jurídica, tem bons programas, tem um governo desenvolvimentista, e voltaram a investir 2 bilhões aproximadamente. Quantos mil empregos são gerados? Na última semana do meu governo, ainda fui lá na sede da indústria Volkswagen Audi, e também ali foi anunciado 2 bilhões de ampliação da produção da Audi. Então são riquezas aos paranaenses. Enquanto vemos lá fora 14 milhões de brasileiros desempregados, aqui todos os meses praticamente do ano, até no período mais agudo da crise, tivemos geração positiva de empregos. Eu queria lembrar também nessa questão de investimentos, os japoneses, que eles têm bastante dúvidas, eles foram para a Fazenda Rio Grande e a história da Fazenda Rio Grande mudou através da Sumitomo, no seu governo. Bem lembrado. É das mais importantes indústrias de pneus do mundo, uma indústria japonesa, que nós conseguimos, com diálogo, com um programa qualificado, foi considerado o melhor programa dos 8 melhores do mundo, o Paraná Competitivo. Ele foi premiado pelo grupo britânico Financial Times, lá na cidade francesa de Cannes. Foi reconhecido, e também reconhecido pelo Financial Times, que o Paraná tem a melhor estratégia para a atração de investimentos da América do Sul. Essa fábrica, ali na Fazenda Rio Grande, quantos empregos gerou? Quanta riqueza trouxe para o município? E por ser uma indústria importante, outros fornecedores, outras pequenas empresas, satélites que fornecem, também se instalam, trazendo mais oportunidade de trabalho à nossa população.
Inclusive, nos últimos dias do governo, tivemos de novo na Sumitomo, onde pudemos presenciar ali o anúncio de novos investimentos. Se não me engano, mais de 300 milhões foram anunciados ali de investimentos na ampliação da produção. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro aqui em relação ao Beto Richa, que nós acompanhamos aí alguns governos. Um governador, ele ofendia as mulheres, perguntava se a mulher traía o marido. Eu estou falando isso porque nós acompanhamos na nossa região e em Agudos do Sul... E ofendeu também os cristãos. Ele disse que era capaz de tudo para vencer uma eleição. O pessoal pode pesquisar até fazer aliança com o diabo. Em Agudos do Sul, eu presenciei a sua visita lá em Agudos do Sul, que por sinal, aquela estrada que liga a Agudos do Sul foi obra do seu pai, José Richa. Tinha um grupo de alunos com as faixas, pedindo para que melhorasse o telhado da escola. Essa outra pessoa que estava falando, ele pedia para aquelas pessoas juntar essa faixa e colocar em algum lugar que a gente não vai falar aqui. Eu lembro que o senhor falou da seguinte forma: estou determinando ao secretário de Educação que imediatamente veja o problema e resolva. É uma política diferente, que tem a politicagem que o pessoal faz aí e a política séria, que é a política de resultado. Exatamente. E eu sempre dizia o seguinte: o governador, por exercer o maior cargo político do Estado, ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo da educação, da tolerância, do respeito às pessoas, até para conseguir agregar forças na sociedade, instituições, entidades, pessoas que têm sugestões, até críticas são bem-vindas. Poder agregar todo mundo para ajudar o Estado a se desenvolver. E foi assim, nesse clima de diálogo, de harmonia, que nós conseguimos que o Paraná avançasse tanto. É incomparável a situação que eu deixei do Paraná daquela situação que eu recebi lá em janeiro de 2011. É incomparável. Tanto é que eu desafiei o ex-governador, que vive falando bobagem por aí nas minhas costas, venha dizer na minha frente. Vamos fazer um debate, olho no olho, e comparar os nossos governos. Dou a ele a chance. Escolha o tema. Pode incluir aí ética e pode incluir política salarial aos servidores, que tanto ele se apega aos sindicatos. Mas ele fugiu, não aceitou. Para a gente encerrar essa nossa conversa aqui de amigos, tem jornais de todo o Paraná que está reproduzindo essa nossa reportagem. Esta operação, o que tem de verdade nisso? Aquela pessoa lá, o Tony Garcia, o que ele está falando de verdade nisso? Porque tem pessoas que já nos grupos de WhatsApp enviaram foto ele junto com o ex-governador Requião. O que pode dar credibilidade para esse cidadão? Olha, as acusações não têm credibilidade alguma. Não tem credibilidade alguma. Tanto é que a nossa defesa já solicitou, o juiz determinou que apresente todos os áudios que tem, o aparelho que teria feito as gravações de várias pessoas, para saber. Tem fortes indícios de edição, para saber se tem montagem. Nós estamos aguardando tudo isso com muita serenidade, estou absolutamente tranquilo, não tenho medo de nada disso, porque os paranaenses me conhecem. Nem sou eu que vou dizer que sou inocente. A justiça vai, no momento oportuno, reconhecer a nossa inocência. Teve gente que se acovardou, não quis colocar o seu nome para senador. Está disputando candidatura a deputado federal, que é mais cômodo. O senhor também não poderia ir por esse caminho, que tem uma vaga como deputado federal tranquilo? O senhor continua com a sua campanha firme para o Senado? Pedro, o negócio é o seguinte: eu não estou atrás de emprego. Eu quero estar no Senado para ajudar o Paraná. Tanto é que o meu slogan é senador de verdade, porque até agora não tivemos. São senadores com demagogia, senadores com ideologia, com politicagem, menos política e mais trabalho, menos política e mais ação. Eu quero ir lá para fazer a diferença. Estou dizendo há muito tempo, agora mais do que nunca. Ser atuante, com coragem de tomar medidas necessárias para o Brasil voltar a crescer, para orgulhar todos os paranaenses, não tenham dúvidas. Serei um senador exemplar. Estou disposto a tudo o que for necessário para o Brasil voltar a crescer, gerar empregos aos brasileiros com as credenciais de quem foi o melhor prefeito do Brasil ao longo do período que administrei a capital dos paranaenses, em todas as avaliações. Tanto é que a minha reeleição em Curitiba foi histórica.
77,27% dos votos. Curitiba sempre teve tradição de disputas acirradíssimas. E governador eleito no primeiro turno em 2 eleições. E deixou o estado com a melhor situação financeira do Brasil. Não tem estado com 7 bilhões de reais em caixa. Aliás, tem estado... Boa parte dos estados não estão pagando o salário dos servidores. Que dirá fazer obras, que dirá investir nos municípios, pagar fornecedores, como nós fazemos aqui. Então, a prática é o critério da verdade. Tudo que aconteceu nos últimos dias, uma enxurrada de notícias negativas em muitos veículos de comunicação, não se contaminem por isso. Votem com a razão. Veja quem são os candidatos, o que cada um fez para melhorar a sua vida, o que cada um fez para melhorar a sua cidade. Comparem. O ex-governador, que obra fez no seu município? E veja as grandes realizações do nosso governo na sua cidade. Veja a situação do Paraná hoje, das empresas públicas, Copel, Sanepar, Porto de Paranaguá. Tem destaque nacional como as melhores e mais eficientes empresas do setor, reconhecido pela entidade que representa esse segmento. Então a prática é o critério da verdade. Não adianta votar com emoção, contaminado pelas notícias negativas, que são inverídicas, e depois pagar o preço, porque o mandato do senador são 8 anos. E eu estarei lá, assim como fui um prefeito de destaque, um governador que se destacou nacionalmente. Um mês atrás estava na capa do jornal Folha de São Paulo. Só 3 estados do Brasil foram eficientes: São Paulo, Paraná e Santa Catarina.